Olá, irmãos, estamos aqui novamente, dando continuidade aos nossos devocionais em Salmos. Hoje nós trataremos do Salmo 10. Então, sem perder muito tempo, já vamos para lá, abra sua Bíblia no Salmo 10 e já vamos dar início. Quero lembrar, primeiramente, os irmãos que na aula passada, ou no devocional passado, não numa aula, mas no devocional, essa é a nossa ideia com esses vídeos, nós pudemos ver de que em algumas Bíblias o Salmo 9 e o Salmo 10, eles são apenas um salmo, eles estão unidos, e dessa forma então nós devemos considerar algumas informações que nós encontramos no Salmo 10. Quando eu falar dessas informações, automaticamente também essas informações já são alguns argumentos para aqueles que consideram que o Salmo 9 e o 10 devem ser unidos e formar apenas um salmo. A primeira informação interessante de nós observarmos é que quando nós olhamos para o final do Salmo 9, e eu peço que você dê uma olhadinha lá, quando está tratando do versículo 20, nós encontramos a palavra Selá. E essa palavra Selá, nós já vimos em vídeos passados o que ela significa. Seria uma pausa de meditação em algum ponto da música, do salmo cantado. Então, não faria sentido nós colocarmos uma pausa, um Selá, ao final do salmo. E esse é então um dos argumentos para aqueles que afirmam que o Salmo 9 e o 10 trata-se apenas de um salmo, porque aquela pausa ali não faria sentido. Seria uma pausa para dar continuidade então ao mesmo canto, ao mesmo salmo. Também nós olhamos para o Salmo 10 na Bíblia e nós não encontramos aquelas informações que nós já vimos em outros salmos, todos eles desde o primeiro, aquelas informações já no primeiro versículo. Seja com relação a uma oitava da música, ou com relação à responsabilidade daquele canto, que deveria ficar nas mãos do diretor de música, do músico mor, aquele responsável pelo louvor no templo, esclarecendo que no tempo de Davi não havia templo. O templo vai ser reconstruído com Salomão, mas a gente fala ali do templo porque ele vai ficar depois, mesmo posterior à construção do templo, ele passa então a fazer parte daquela inologia, daquele inário que era utilizado no templo para adoração. Por isso que a gente fala do templo. Então, quando nós olhamos para esse Salmo 10, nós encontramos essas informações iniciais. Por quê? Dizem aqueles que são a favor da união do Salmo 9 com o Salmo 10, dizem eles que não tem essas informações, porque aqui é metade do Salmo. As informações já estão no início do Salmo. Se isso é verdade, se isso é uma realidade, então também nós não temos o autor do Salmo 10, mas nós podemos olhar para o autor do Salmo 9. E se isso se traduz em veracidade, então o autor do Salmo 10 é o mesmo do 9, ou seja, é Davi. Ele seria o autor. Tendo dito isso, e fica para você estudar mais um pouco se o Salmo 9 e 10 são um salmo só, ou se o Salmo 9 é independente do 10. Isso você estuda depois um pouco mais e me manda a informação aí do que você conseguiu. Enriqueça o seu irmão aqui também com mais informações. Dando continuidade ao nosso devocional, vamos então para aquela parte que eu gosto muito, que é justamente a apresentação do assunto que é tratado nesse salmo. Quando nós falamos do assunto tratado nesse salmo, fica muito claro para aqueles que já leram o Salmo 10, que é os perversos, os ímpios e os fracos. Como que esses se relacionam, como que os perversos tratam os fracos, os pobres, e como que Deus olha então para esses dois tipos de pessoas. E é isso então que norteia esse salmo.
E eu divido, portanto, em duas partes principais. Uma primeira, em que poderia aí colocar o título Quem maltrata o fraco. Por que quem maltrata o fraco? Porque existe uma descrição a partir do versículo 2 de quem é esse ímpio, de quem é esse perverso. E essa descrição então vai mostrar quem é que maltrata aquele que é fraco, aquele que é pobre. Segue do versículo 1, mais precisamente do 2, o 1 eu vou tratar também, mas do 2 ao 11. E depois vem a segunda parte, que é quem ampara o fraco. E isso nós encontramos do versículo 12 ao versículo 18. Não farei uma leitura direta desse salmo, porque são 18 versículos e a gente vai gastar o nosso tempo nisso. E aqui o objetivo é ser um vídeo curto. Nem por isso superficial, nem por isso sem a devida importância que ele deve ter. Mas um vídeo preciso, né? Com respeito à informação, sem perder tempo, sem muitas delongas. Então vamos lá. Não farei a leitura, mas irei expondo aos poucos e lendo esse Salmo, então 10, aos poucos. Quando eu olho para o versículo 1 e faço então já imediatamente a leitura desse versículo 1, por que estás longe, ó Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Essa pergunta parece uma pergunta quase que desrespeitosa, quase que mal educada ao Senhor, né? Por que estás longe, ó Senhor? Mas o que eu gosto nos Salmos é que os Salmos muitas vezes eles se parecem com aquilo que deveria ser a nossa oração. E a nossa oração, a nossa conversa com Deus, ela é íntima. E uma conversa em que Deus conhece o nosso coração. Não há como nós enganarmos a Deus. Nós podemos enganar outro ser humano, mas a Deus não. As palavras que nós dizemos devem ser exatamente as palavras do nosso coração. Então não adianta eu estar odiando alguém, me dirigir a Deus em oração, e é isso que eu preciso fazer, e dizer para Deus, Senhor, eu amo essa pessoa, Senhor, cuida e trata dessa pessoa. Não, eu devo iniciar a minha conversa com Deus sendo sincero, Senhor, o Senhor conhece meu coração, e eu estou odiando essa pessoa, mas eu sei que a tua palavra me ensina que isso é errado, e por isso que eu estou diante do Senhor, para que o Senhor trate o meu coração. A gente vê muitas vezes as orações nas igrejas, quase que um tratado teológico, né? Tudo muito correto, tudo muito bíblico. Mas eu me questiono às vezes se aquilo ali realmente está no coração daquele irmão que está orando. Se realmente tudo aquilo ali é verdadeiro e está sendo sincero. Então, quando eu olho para o Salmo, o salmista é sincero. E na sua sinceridade, nós experimentamos isso. Quando olhamos para o mundo e vemos os perversos oprimindo, então, os fracos, e ainda assim obtendo sucesso terreno, às vezes o que passa na nossa mente é, Senhor, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor não faz alguma coisa diante dessa situação? Mas nós imediatamente lembramos da palavra de Deus, que diz que ele é longânimo até mesmo com os perversos, e de que a justiça dele não se restringe à terra, mas ele pensa na eternidade. E nada passará impune diante de Deus. Então esse salmo se inicia de forma sincera, com o salmista perguntando por Deus, por que Deus ainda não agiu diante de tudo que está acontecendo. E ele começa, o salmista então, a descrever a atitude do ímpio, do perverso, do mal. E ele descreve então no versículo 2 e até o versículo 4 o orgulho. Da onde vem o orgulho desse mal? Da onde vem o orgulho do perverso? E olhe para o mundo para ver se não é realmente isso. Claro que é isso. Veja o versículo 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus.
todas as suas cogitações, todos os seus pensamentos são de que não existe Deus. Então veja que o orgulho do ímpio, o orgulho do perverso, está justamente em fazer o mal, em perseguir furiosamente o pobre. O desejo da alma dele é esse, e ele se orgulha com relação a isso. Ele se torna arrogante, altivo no seu coração, porque ele se acha muito forte. E ele sente prazer em fazer com que o fraco sofra, com que o fraco seja mais oprimido, que o necessitado, então, se rasteja aos seus pés para que ele possa, talvez, fazer alguma coisa em favor desse necessitado, mas ele sente prazer nisso. E às vezes ele nem atende nem um pouco ao necessitado, pelo contrário, ele impinge mais sofrimento então a ele. E ele sente orgulho disso. Ele fica com o coração cheio. Esse é o orgulho do ímpio, o orgulho do perverso. Mas e a confiança dele? A confiança dele, diz o salmista, no versículo 5 ao versículo 6, que essa confiança está na sua prosperidade terrena. Então, o perverso, ele se orgulha em oprimir ao pobre. E ele sente a confiança, a segurança dele, quando ele olha para a sua prosperidade material e para a sua prosperidade terrena. Versículo 5 e versículo 6. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Eu nunca me verei na adversidade. Eu não olho e não enxergo quem possa me oferecer perigo. Eu nunca serei abalado. Certamente ele deposita a sua confiança na sua prosperidade terrena. E por que eu posso afirmar isso? Porque anteriormente, nos versículos anteriores, já diz que ele despreza Deus. Ele chega a dizer que Deus não existe. Então, se Deus não existe, quem então oferece segurança para mim? Os meus bens materiais. A minha condição social, o meu dinheiro no banco, as minhas propriedades, os meus diplomas, a minha capacidade, é isso que me oferece segurança. E não há quem possa então me abalar. É isso que o perverso no seu coração tem. É isso que ele pensa e é dessa forma que ele age. Ok, nós já sabemos onde está o orgulho do perverso, nós já sabemos onde está a confiança do perverso. E qual é a sua conversa? A sua conversa claramente está descrita no versículo 7. A sua boca está cheia de imprecações, ou seja, de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua existe malícia e maldade. Então a conversa, aquilo que domina a conversa do perverso, é isso daqui. São os enganos, as maldições, a malícia, a maldade, a impiedade. É isso que domina o assunto que sai da boca desses homens e dessas mulheres. Por quê? Porque o coração deles está cheio disso. De maldições, de enganos, de maldades, de ruindade, de como impingir sofrimento às pessoas. É isso que eles têm o prazer e é disso que eles falam, é disso que eles conversam. Até porque, do que eles se ocupam? Eles se ocupam do que está nos dito no versículo 8 a 11. Põe-se de emboscada nas aldeias ou nos lugares cercados, nos lugares ocultos, mata o inocente. Algumas versões traz trucida, mas trucida ainda pode ter uma ideia de que ele fica vivo. Não, mata. O original traz nesse sentido. Mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo na sua rede.
encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Veja que o perverso tem como ocupação principal no seu dia a dia armar ciladas, emboscadas, armadilhas, justamente para pegar o pobre, o fraco, o necessitado. O perverso é um covarde. O mal é um covarde. É isso que ele age. Ele não pega alguém do tamanho dele, ele pega alguém menor do que ele. Quando nós olhamos para as situações que hoje nós ouvimos muito falar em noticiários do bullying, é exatamente isso. É o forte, mau e perverso oprimindo o fraco e necessitado. É isso que nós enxergamos. E é por isso que o salmista no versículo 1 diz: Senhor, o Senhor está longe, o Senhor não está vendo? Porque é isso que parece se nós olharmos para os olhos, com os nossos olhos humanos. E essa então, no versículo, essa é a situação, essa é a descrição que nós encontramos do versículo 2 ao versículo 11. A descrição de quem maltrata o fraco, de quem é perverso, mau, daquele que é ímpio. Não estou dizendo que não existem pessoas boas, fortes. Existem, graças ao nosso bom Deus. Mas quando o perverso é o forte, essa é a descrição. É orgulho, orgulho com relação ao sofrimento que ele consegue causar no fraco, uma confiança depositada nos seus bens materiais, nos seus bens terrenos, na sua capacidade terrena, uma conversa de maldição, de engano e uma ocupação em ficar fazendo armadilhas para causar mais dor ainda àquele que é necessitado. Mas quando nós chegamos no versículo 12, nós encontramos quem ampara o fraco. O versículo 1 pergunta: Senhor, o Senhor está longe? O versículo 12, ele afirma que ele sabe que Deus não está longe. Então, se fosse uma oração e a oração tivesse começado com a desilusão, com o desânimo: Senhor, o Senhor está longe, olha só como que o ímpio e o mal têm prosperado, têm judiado, causado dor ao pobre. Quando ele chega no 12, ele vê e já sabe com convicção de quem é Deus, e ele já centra então a sua mente de forma correta naquilo que a Bíblia diz, naquilo que as Escrituras nos ensinam. E ele fala então no versículo 12, ele começa no versículo 12, sabendo quem é Deus, que Deus é operante, e ele então clama ao Senhor: levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Haja, Senhor. Haja, porque nós confiamos no Senhor, dependemos do Senhor, e os pobres, os oprimidos, aqueles que são fracos, apenas têm ao Senhor. Diz o versículo 13 que Deus está vendo. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não esquadrinharás? Diz isso então no versículo 13. Versículo 14. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, diz a minha Bíblia, mas aqui pode ser a palavra dor, para o trabalho e dor, para retribuir, para o retribuir com as tuas mãos, ou seja, para compensar o pobre, para compensar o fraco. A ti o pobre se encomenda, ou seja, se entrega. Tu és o auxílio do órfão. E quem é o órfão? O desamparado. Então, quando a gente olha para o versículo 12, versículo 13 e o versículo 14, nós encontramos um Deus presente e que está vendo, está enxergando tudo o que está acontecendo. E o salmista diz que sabe disso, o Senhor está vendo. E o Senhor sabe recompensar o pobre, e o Senhor vai fazer isso. Também, diz o salmista, Deus não está apenas vendo, mas Deus está ouvindo. Está com os ouvidos bem atentos para aquilo que o pobre e o necessitado clama a ele. Versículo 17. Senhor, tu ouvistes os desejos de quem? Dos perversos? Não, dos mansos.
tu ouvistes os desejos dos mansos, o Senhor confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Então veja que Deus está vendo toda a situação, Deus está ouvindo o clamor dos fracos e dos necessitados, daqueles que estão sofrendo na mão dos perversos, dos ímpios. Mas não apenas ele vê, não apenas ele ouve, mas ele executará a justiça. Certamente ele executará a justiça. Versículo 18. Para fazer justiça aos órfãos, ou seja, como eu falei, os desamparados, e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar violência. Nós vivemos num mundo violento. Nós vivemos num mundo onde ainda existe o pecado é atuante. E nós estamos, então, rodeados de ações pecaminosas, pessoas perversas e más, e nós enxergamos várias injustiças em nosso dia a dia. Agora, quando olhamos para o Salmo 10, o que nós precisamos lembrar é justamente do versículo 12 até o versículo 18. Quando então o salmista nos diz: Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Deus executará a justiça. Porque o nosso Deus é Senhor, o nosso Deus é Rei, o nosso Deus se levanta diante de toda a injustiça. Diz o versículo 16: o Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Ou seja, naquilo que te pertence, na tua criação, ó Deus, os perversos não terão lugar eternamente, mas serão destruídos pelo Senhor. E os pobres e os necessitados serão amparados pelo Senhor, porque o Senhor é força deles. Tenha isso em mente, irmão, tenha isso no seu coração e não se desanime diante das injustiças do mundo. Que Deus o abençoe.